crescimento nas plataformas digitais. Nosso elenco já se reapresentou, os jogadores já estão trabalhando, junto com a comissão técnica, comandada pelo Mano Menezes. E a gente convidou vocês para que possamos falar um pouquinho aqui sobre o choque de gestão, né, que sempre foi muito falado, desde a campanha pelo presidente Augusto Melo. Esse choque de gestão, ele já teve alguns capítulos, como, por exemplo, a própria eleição, aquele período de transição, até a posse que aconteceu no último dia 2 de janeiro. E nós estamos muito felizes em estarmos aqui com vocês e com você de casa, compartilhando os primeiros passos e os primeiros resultados desse choque de gestão. E, para isso, eu gostaria de chamar aqui o presidente Augusto Melo para dar algumas palavras. Ainda não é o começo da coletiva, tá? O Augusto vai falar algumas palavras aqui. E, posterior, aí eu vou avisar vocês sobre o início da coletiva. Obrigado, Augusto. Eu que agradeço, Ivan. Obrigado. Obrigado a todos. Bom dia. É um prazer mais uma vez. Como o Ivan falou, algumas coisas que nós prometemos em campanha, né? Tem algumas coisas até que está sendo falada, prometeu isso, prometeu aquilo, fala isso, mas isso que nós vamos apresentar para vocês hoje é um resultado de que nós falávamos na nossa campanha. Independente de campanha, nós já estávamos trabalhando nesse sentido para estruturar cada vez mais esse monstro sagrado que é o nosso Corinthians, que é a minha paixão. Então hoje aqui a gente vai dar início num trabalho que, se Deus quiser, é vitorioso. A partir do dia 7/1/2024, começa uma nova estrutura, um novo Corinthians, vocês podem ter certeza disso. E tudo aquilo que nós falamos em campanha, teve algumas que foram colocadas, de promessas, isso, aquilo, ao contrário. Foram algumas promessas, sim, que já estamos mostrando, já estamos cumprindo, e outras que foi falada e que vocês vão ter grande surpresa nesse início de trabalho. E aí, agora eu gostaria de apresentar para vocês esse novo parceiro que a gente vem trabalhando há algum tempo, desde campanha, uma promessa que até foi vinculado em termos de que o antigo presidente tinha um patrocínio e que nós vetamos, porque a gente sabia que tínhamos um maior, como temos outros maiores também, que vai, a partir de agora, integrar a nossa camisa, a instituição Corinthians, enfim. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso novo parceiro, nosso novo patrocínio, com o Fagner, Lucas Veríssimo e o Yuri, que é uma satisfação, ídolos nossos, corintianos, é uma honra. Esse é o novo parceiro que vem integrar a família Corinthians. Isso é uma honra, né, Ivan? Para a gente, Fagner, um ídolo, nasceu aqui, né? Criado conosco. E o Lucas Veríssimo, que veio, que foi a nossa primeira ação, né? Que é contratá-lo, ficar de vez. Como a gente diz, né? Se encaixou, é o nosso perfil. Vai fazer história junto conosco. E o Yuri, uma grande contratação também, que com certeza esse ano mais estruturado vai nos dar muito mais alegria. Obrigado a vocês por representar essa marca, essa instituição maravilhosa. Que tenhamos um ano vitorioso, como eu falei. Estamos aqui, vamos montar uma estrutura, dar uma estrutura para todos vocês, para que a gente possa... Eu falo em ganhar tudo, porque eu sou corintiano, sou torcedor e quero ganhar tudo. E a gente vai estruturar cada vez mais para que a gente possa ter uma estrutura e realmente ganhar tudo. Mas a gente vai estar sempre ali no topo e vamos voltar a ser protagonista, pode ter certeza. Obrigado por tudo e vamos ter um ano maravilhoso. Obrigado. Fiquem à vontade para fazer fotos, tá? Inclusive quero entregar a camisa para o Augusto aqui também, para que faça parte do time. Vai de Bet. Faço questão de vesti-la, porque é o início, é o começo de uma grande parceria, uma grande empresa que está acreditando no nosso trabalho. Isso já mostra a credibilidade que essa nova diretoria
vem dando ao mercado. Então faço questão de vesti-la e parabenizar a empresa. Vai ser uma satisfação essa parceria, André. Obrigado por tudo e confie em nós. Obrigado. Obrigado aqui ao Fagner, agradecer ao Yuri Alberto, também ao Veríssimo. Muito obrigado. Vamos voltar aos trabalhos agora que só está começando. Tchau, tchau. Prazer, gente. Tchau, tchau. Bom, dando sequência, quero chamar para compor a mesa. Claro, o Augusto já está aqui com a gente. Quero chamar também o nosso superintendente de marketing, o Sérgio Moura. Estamos só reorganizando aqui. E também o senhor André Murilo, que é o diretor financeiro da VaideBet. Por favor, André, bem-vindo. Obrigado. O Sérgio Moura vai falar algumas palavras com vocês agora. Fica à vontade, Sérgio. Bom dia a todos. Um dia muito importante para o Corinthians, um dia muito importante para a nossa gestão. Nós começamos aí a partir do dia 2 o nosso trabalho. E como o presidente sempre tem dito, a gente vai trabalhar muito forte para devolver o Corinthians para o corintiano. Nós vamos trabalhar muito forte para o Corinthians voltar a ser o time do povo. A gente vai estar perto da torcida, a gente vai estar perto de cada corintiano que esteja em qualquer lugar do mundo. O Corinthians é a marca mais forte do futebol brasileiro e a gente vai provar isso com o nosso trabalho. Dia a dia, nós vamos nos esforçar para trazer isso para o corintiano. A gente está resgatando a credibilidade, nós estamos trabalhando forte para mostrar para as empresas a importância que a marca Corinthians pode agregar para as marcas. Todo o trabalho que for feito, nós vamos fazer um trabalho muito forte de ativação e cada patrocinador que estiver na camisa do Corinthians vai ter o seu retorno, o retorno que ele espera, e esse aí é nosso compromisso, é o nosso trabalho. Obrigado, Sérgio. Com a palavra agora, o senhor André Murilo. Por favor, André. Bom dia a todos. Saúdo a todos presentes. Agradecer a toda a família Corinthians, em especial o presidente aí, Augusto Melo, que nos deu um apoio nessa parceria. Para a gente é um dia muito importante, né? A VaideBet é motivo de muita honra para nós, essa parceria, que vem a ser o maior acordo de patrocínio da história do futebol brasileiro. Então, para nós que fazemos a empresa, para nós que acreditamos no futebol, isso é motivo de muito orgulho. Para a VaideBet estar ao lado do Corinthians significa estar do lado de uma das maiores instituições do Brasil, né? Gigante, vitorioso, e que tem uma história linda e uma torcida maravilhosa. Esse é apenas o início da relação com o Corinthians e o primeiro grande movimento da VaideBet no futebol. A gente espera poder ajudar o Corinthians a conquistar ainda mais títulos e sair cada vez mais vitorioso. Agradecer também a todos que fazem a diretoria, que nos auxiliou bastante nesse processo, e ao presidente Augusto Melo. Obrigado a todos. Pessoal, agora o André tem um compromisso, ele vai precisar sair, e aí nós vamos dar início, então, à entrevista coletiva com o Augusto e com o Sérgio, tá bom? Obrigado, viu, André? Obrigado. Bom, então a partir de agora daremos início à entrevista coletiva. Fiquem à vontade para as perguntas. Presidente, Sérgio, bom dia. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pedro. Eu queria que, se possível, o senhor presidente detalhasse de fato
os valores com relação a esse novo patrocínio, claro, aproveitando da tua transparência, e também há uma preocupação muito grande do torcedor do Corinthians com relação a patrocinadores e apoios. Um caso recente, o caso da Tausa, deixou muita gente preocupada. Queria saber quais garantias a VaideBet deu ao Corinthians de que esse pagamento de fato vai acontecer. Bom dia, Pedro, é um prazer. Isso mostra a credibilidade, né, dessa nova diretoria, mostra a credibilidade de um trabalho há 6 anos, incansavelmente, trabalhando muito em prol dessa marca, em prol do clube que eu amo. Corinthians é minha paixão depois da minha família. Isso é credibilidade, Pedro. E para provar para você que não é uma nova Tausa, com todo o respeito, se é que tem. Mas, enfim, antes de qualquer coisa, é um namoro que já vem há algum tempo, como eu vinha falando, através da nossa campanha árdua, desgastante. Ela já estava sendo feito um trabalho estrutural também nesse sentido. Conversando com grandes empresas, viajando para fora, conversando com multinacionais, conversando com clubes. Foi um trabalho incansável onde a gente chegou nesse resultado final. Então é uma empresa que a gente já vem conversando há algum tempo, é o pontapé inicial da nossa gestão, para mostrar para você a grande credibilidade e a grande empresa que a VaideBet é. É um contrato de 36 meses, são 360 milhões, existe uma multa que era de 30 milhões da PixBet, que cumpriu 1 ano, tem uma multa hoje de 20 milhões, que ela vai arcar, fora esse patrocínio 360 milhões, ela arca com mais a multa, tem uma antecipação, que aí é o Corinthians, foi feita uma antecipação quando assumiu esse contrato com a PixBet, e essa é o Corinthians que vai arcar com essa antecipação, porque esse dinheiro foi nós que antecipamos, foi eles que anteciparam, né? Para mostrar também a credibilidade dessa empresa e com o Corinthians, quando foi a Tausa, pelo que nós sabemos, o jurídico não aprovou. É a informação que nós temos, que a gente também está averiguando. Diz o jurídico da época que conversou com o presidente e não autorizou o patrocínio. Diferente de uma gestão agora transparente, honesta, correta, que quer o bem do Corinthians. E qualquer grande empresa, qualquer grande parceiro que vierem conversar conosco, primeiro vai ser analisado tudo, assim como foi feito o nosso jurídico. Passou pelo jurídico em primeira mão, é um contrato que vem se estendendo há algum tempo, vem se investigando há um tempo, conhecendo a empresa, a estrutura, garantias. Primeira coisa, aprovada pelo jurídico, pelo nosso compliance, para depois o presidente poder assinar. O presidente não vai fazer nada sem o nosso jurídico aprovar. O presidente não vai contratar um jogador, sendo se o nosso departamento de inteligência aprovar. Vai ser diferente, como nós conversamos desde o começo. Tudo que se for feito aqui é por uma equipe, é uma comissão em análise, para que a gente possa errar o menos possível, ou sequer não errar. Diferente de tudo que está acontecendo na internet, não existe nada disso. Vocês só acreditem a partir do momento que nós falarmos, a partir do momento que a gente chegar para vocês explicar o que está acontecendo. Então, são um contrato de 36 meses, 10 milhões por mês, um total de 360 milhões. E para provar para vocês a idoneidade, a credibilidade da empresa, foi nos depositado ontem 20 milhões de reais. E outra, começa-se o primeiro dia de cada mês, ela deposita 10 milhões de reais. Para o mês seguinte, a mesma coisa. Diferente de uma Tausa que fez um contrato, não se pagou nada, não se sabia nada, ainda foi reprovado pelo jurídico. Então, nós nunca vamos fazer nada sem primeiro o nosso jurídico, que é um departamento qualificado, com os melhores do país, você pode ter certeza, para que eles nos dê essa segurança, para que a gente possa assinar qualquer contrato sem nenhum tipo de problema. A VaideBet é uma grande empresa, que está no mercado, uma das 5 maiores, e que já nos deu essa credibilidade com uma grande segurança também. Presidente, bom dia, aqui Vitor Guedes, do canal Blog do Vitão. Sobre esse patrocínio, você já falou que vai cair 10 milhões por mês, né? Então você já disse a divisão. Tenho 2 questões. A folha salarial do Corinthians, divulgada até o ano passado, era cerca de 21, 22 milhões de reais mês, a folha do futebol.
Quero saber se esses 10 milhões, o Corinthians tem várias demandas sociais, trabalhistas, fiscais e do futebol. Se esse dinheiro, boa parte do público que nos acompanha agora está preocupada com o time de futebol, se vai ser toda redirecionada para o futebol, se vai ser para pagamento de dívida, e se nesse dinheiro de 10 milhões mês, se existe algum tipo de correção da inflação nos próximos anos, mês, ou se isso é um valor fixo até o final do contrato. Obrigado. Bom dia, Vitor. É um prazer. Como eu sempre falo, Vitor, para se montar um time de futebol, não precisa só ter dinheiro, cara. Não é só com craque que você monta um time de futebol. É com monitoramento, com uma gestão, com profissionalismo, com uma organização, com uma estrutura. E isso eu posso falar porque eu tenho conhecimento disso. E é tanto que estamos montando uma estrutura dessa sem dinheiro. E você mesmo disse bem, nós temos hoje uma folha salarial de 22 milhões, no qual nós já temos uma grande receita para montar um grande time. E é dentro disso que nós estamos trabalhando. E você pode ter certeza que ainda vai cair esse valor mensal com uma grande equipe. Não tenha dúvida disso. O que eu peço para o corintiano, diferente do que está saindo em todas as redes sociais, internet, nós estamos estruturando o Corinthians de uma forma que ele sempre mereceu, de uma forma que tem que ser. Com jogadores que têm as nossas características, para que a gente possa voltar àquela identidade que nós tínhamos antigamente. E é assim que vai ser feito. Se fosse para montar um time, Vitor, eu já teria 3, 4 times pelo que já nos foi oferecido. Diferente do que falam, todo dia nos é oferecido no mínimo 10, 12, 15 jogadores, todos os dias, 24 horas. Nosso telefone não para, tanto o meu quanto do Rubens, do Rubão, não para. Então, se fosse para montar um time como era montado antigamente, nós já teríamos 3 times. E para mostrar para vocês a credibilidade da marca Corinthians, desse novo projeto de 3 anos de gestão da nossa equipe, todos querem jogar no Corinthians. Todos. A gente está passando uma credibilidade muito bacana de uma estrutura nova que nos são oferecidos grandes atletas. Dentro disso, nós estamos analisando um por um, pontualmente, com toda a sua minutagem, para que a gente não erre, Vitor. Então a gente não vai aqui apresentar, a gente está vendo a ansiedade dos torcedores, assim como eu também, sou torcedor também, eu tenho a minha ansiedade, eu quero montar um time logo, eu quero montar um time para me ganhar tudo, eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a vibrar como eu sempre fiz. Para isso, eu tenho que ter uma estrutura, e hoje eu tenho a caneta na mão, Vitor. E com essa caneta a gente vai montar um grande time, você pode ter certeza disso. E o que eu peço para esse torcedor é que ele tenha um pouco de paciência. Nós não vamos chegar aqui com 20, 30 atletas como fazia antigamente. Não, a gente vai chegar aqui com 1, com 2, na sua posição, pontualmente, monitorado para que a gente não erre. E que tenha as características. E para que a gente possa ter também um custo muito melhor do que era antes. Ninguém aqui vai mais rasgar dinheiro, ninguém vai contratar atleta por indicação, por amizade. Eu não vou colocar ninguém na diretoria, tenho grandes amigos dentro do Corinthians, mas não vai trabalhar comigo pela amizade. A amizade do Augusto Melo é a partir do portão do Parque São Jorge para fora. Aqui dentro nós vamos ter pessoas técnicas, profissionais, assim como está tendo. Toda a nossa equipe, mais de 40 pessoas, não tivemos férias, não tivemos finais de ano, mal comemoramos com a nossa família, só que pela instituição, a nossa família também todas apaixonada, pelo profissionalismo, todos estão abrindo mão disso para que a gente possa fazer um Corinthians mais forte. Me dá uma parte, Augusto. É interessante a sua pergunta e é interessante que a gente pontue que desde a nossa campanha nós colocamos que nós tínhamos 4 pilares: administrativo, financeiro, jurídico e marketing. O que o Augusto está propondo para o Corinthians é uma gestão. Por isso que uma das grandes... Que nunca teve. Um dos grandes pontos do início da nossa gestão foi assinar com uma Big Four, onde nós, profissionais, estamos dizendo que nós estamos abrindo todo o nosso trabalho, nós vamos trabalhar com toda a transparência que o Corinthians e toda a torcida quer, e todo o trabalho que foi feito para esse contrato, existiu o envolvimento da área administrativa, da área jurídica, da área de marketing, quer dizer, os 4 pilares estiveram envolvidos nesse contrato. Não foi um contrato que foi colocado, o marketing decide. Não. Quero fazer aqui uma honra ao Marcelo Mariano, o diretor administrativo, que trabalhou incansavelmente para analisar cláusula por cláusula. Dr. Yun, Dr. Vinícius, Dr. Perino analisaram o contrato, buscaram todas as informações pertinentes a esse contrato
E aí sim é que chega o marketing, olha e fala, poxa, isso aqui é bacana, a gente vai fazer esse projeto, a gente vai entregar isso ao patrocinador. Então, a verba, ela vem para o Corinthians. Quando a gente pensa dessa forma, a gente sabe que ela vai ser extremamente bem administrada pela gestão do Augusto. Então, existe um planejamento de cada uma das áreas, onde esse dinheiro, quando ele entrar para o Corinthians, ele vai ser bem destinado para todas as áreas, para diminuir o que sejam questões de impostos. Por isso que a gente tem uma área jurídica tão forte. Ela vai ser bem trabalhada na área administrativa, por isso que a gente tem um administrativo ali tão forte. Pela área financeira, que tem todo um planejamento. Então, assim, o que foi promessa de campanha é o que nós vamos começar a cumprir. Uma empresa que chega para patrocinar e que já, em pleno sábado, para domingo, te deposita 20 milhões de reais na sua conta, já mostra a idoneidade, um grande parceiro e uma grande estrutura que ela é. Então, isso foi muito investigado antes de qualquer coisa. Como o Sérgio falou, todos esses advogados, grandes advogados, estavam com família viajando, pararam a sua viagem para analisar tudo, trabalhar em prol do Corinthians. Isso mostra a nova gestão do Corinthians a partir de hoje. Não sei se, na época, a causa que eles anunciaram com um grande evento, se ela depositou alguma coisa. Bom dia, presidente. Bom dia, Sérgio. Bruno Cassucci, do GE. Primeiro, parabéns pelo acordo. Eu gostaria de saber se a Neoquímica, que ocupava o espaço master da camisa, ela ainda pode seguir patrocinando o clube em outra propriedade. E uma pergunta que eu gostaria de ter direcionado para os representantes da empresa, mas como eles não estão, talvez vocês possam responder. Quem são os sócios da empresa? Ontem tinha muita dúvida, até falavas que o Gustavo Lima poderia ser um deles. Vocês podem falar quem são os sócios? Bom dia. Bruno. Primeiro é que ele tem uma viagem marcada, isso era para ser amanhã, a gente antecipou por causa de todas essas informações que vazaram, e ele cancelou uma viagem, pegou um voo direto para cá, particular, para depois fazer o compromisso deles. Tá? A gente pede desculpa nesse sentido, porque foi antecipado. Bom, em relação aos sócios, né, um dos sócios é o André, o outro é o Matheus, e o Gustavo Lima é o embaixador da marca. Isso é uma prática extremamente comum no meio de marketing publicitário, quando você traz a credibilidade de um artista. Então, eles já trabalhavam com essa credibilidade do Gustavo Lima, que é reconhecidamente um cantor que busca credibilidade, um dos maiores cantores do Brasil, e aí mostra mais uma vez a seriedade e a credibilidade da empresa. Eu tenho absoluta certeza que o Gustavo Lima nunca emprestaria a marca dele se ele não confiasse na empresa. Ele não pegaria a carreira dele de construção, de tantos shows, de tanto trabalho, para emprestar para uma empresa que ele não acreditasse. Então, essa é a parte da questão de quem são os sócios e qual é a participação. Então, ele é o embaixador, e o que ele está fazendo é aquele trabalho assim, de emprestar a credibilidade dele junto a uma marca que também está trazendo credibilidade a ele, e foi em cima dessa análise também que nós trouxemos a marca aí para o Corinthians. Sua segunda... eu já tive uma reunião com o pessoal da Hypera. Nós tomamos o cuidado de, antes de colocar, a gente conversar, e nós temos aí uma conversa sobre algumas outras ações que nós vamos estar fazendo com a Hypera. O nosso trabalho vai ser esse. Nós vamos estar abertos a conversar com toda e qualquer marca, nós vamos montar um planejamento, nós vamos entender qual é a relação de branding que aquela marca quer com o Corinthians. Na entrevista que eu dei a você, eu falei sobre isso, que desde o primeiro dia nós iríamos estar trabalhando tanto o branding quanto o brand equity, onde a gente vai pegar o valor que a marca do Corinthians tem, conquistado com uma torcida de mais de 30 milhões, e emprestar e juntar isso com várias outras marcas. Vocês vão ser impactados nos próximos dias com várias outras marcas, que eu tenho absoluta certeza que vocês vão se espantar, que vão estar fazendo parte desse trabalho que a gente vai estar fazendo do Corinthians junto a outras marcas. Isso é fruto do que o presidente Augusto tem falado desde a sua campanha. Trazer a credibilidade de volta, valorizar a marca do Corinthians. Nós precisamos devolver aquilo que a torcida nos dá. Eles vão ao estádio, eles cantam no primeiro, no segundo tempo, eles não sentam. Isso que a gente precisa devolver para essa torcida. É essa credibilidade, é por isso que a gente trabalha incansavelmente. A gente nem queria o Natal e Ano Novo, de tanto trabalho que a gente tinha, para que a gente devolvesse essa credibilidade da marca para o todo corintiano e virasse referência no futebol brasileiro de como deve ser uma gestão de marca, de clube, de futebol e de tudo isso.
Bom dia, Augusto, Sérgio, Matheus Pujoli, Identidade Corintiana. Queria saber do Augusto, primeiramente, sobre a distribuição dessa marca em todas as categorias do Corinthians. Se vai estar no masculino, no feminino, na base, enfim. Onde vai estar estampada a VaideBet. E para o Sérgio, por gentileza, aproveitar o assunto dos ativos da VaideBet também. Alguns desses que fazem parte, como Gustavo Lima, por exemplo, podem estar no marketing do Corinthians? Pode responder com você, Sérgio. Bom, nós gostaríamos muito que o Gustavo estivesse aqui hoje, né? Aliás, era para estar, né? Só que eu poderia atrasar, poderia ter problema, vocês iam ficar... Cantor, né? Ele fez show essa madrugada e ele queria estar, ele pediu para estar, mas poderia correr um risco de atraso, os atletas, vocês mesmos esperar até as 2, 3 horas. Então a gente preferiu deixar para uma outra ocasião, né, Sérgio? Sim, até nós trabalhamos isso até ontem à noite. Ainda a gente tentou criar uma logística para ele estar aqui, mas sim, ele vai estar participando ativamente aí do marketing. Na verdade, quando a gente fala disso de brand equity, é o que a gente vai começar a trabalhar com as marcas, é assim, o que essa marca vai trabalhar em prol do Corinthians e o Corinthians vai devolver para essa marca. É isso que a gente vai fazer. Porque não é tão simplesmente a gente estampar a marca numa camisa e não é tão simplesmente a marca ter e dizer o seguinte, olha, eu estou ali na marca do Corinthians. Não. Quais são os ativos de cada uma dessas marcas, como é que nós juntamos essas duas marcas e como é que nós fazemos com que essa parceria seja uma parceria de sucesso. O grande ativo que eles têm é o Gustavo Lima, que inegavelmente é um grande cantor, um dos maiores cantores do Brasil e que vai estar participando das nossas campanhas de marketing, sim. E vai estar no feminino, no futsal e no basquete. Pela primeira vez também, um presidente ele faz ele adquire um patrocínio, um parceiro, que já estamos pensando no clube social também, para que esses esportes amadores, dentro do nosso clube social, também seja autossustentável. Que é isso que também eu prometi na minha campanha, o nosso clube se tornar autossustentável. Porque tanto a parte salarial de base, do futebol feminino, tudo isso é junto com o nosso clube social. Então nós queremos também, a partir de agora, tirar o nosso departamento de formação de base masculina, trazer aqui para dentro. Vocês já vão ver que é uma promessa de campanha essa semana, tirando todo esse muro daqui de base profissional e integrando com o profissional para que a gente tenha a mesma filosofia de trabalho, para que essa garotada já chegue no profissional pelo menos 50% preparado, para que ela não sinta essa formação, essa inclusão dentro do profissional, para que ele não sofra essa pressão. Ele já tem essa pressão. Então, a partir dessa semana, a gente já está derrubando este muro aqui e vai ficar uma integração só, profissional e base. Promessa de campanha também sendo cumprida. Bom dia para você, presidente Augusto, Sérgio, Marco Belo, Rádio Transamérica. Presidente, aproveitando essa última resposta que você falou de promessa de campanha, inclusive, você tinha falado de 200 milhões de reais da camisa toda, né? Queria saber se você continua com essa conta. E aproveitando... Só isso? Oi? Só isso. É mais agora? Aguarde. Vai aumentar? Depois falam que eu falo demais, né? Isso é bom. Aguarde. É isso que eu ia falar, inclusive. Quando você falou 200 milhões de reais lá na rádio, te chamaram de sonhador, né? O Augusto fala muito. E um dos seus primeiros atos como presidente é trazer o maior patrocínio de camisa da América Latina. Então, eu queria saber a sua resposta a essas pessoas que te chamavam de sonhador, por favor. Como eu falo, é um prazer, Marco. Obrigado aí por tudo, obrigado pela presença. Vocês em pleno domingo, até brinquei com o Mano. Poxa, não dava para a próxima sair dia 7 para voltar no dia 8, segunda-feira. Né? Ontem nós trabalhamos até meia-noite, incansavelmente, para vocês terem uma ideia. Mas, graças a Deus, a família está nos apoiando. Está aqui meu filho, minha vida, minha filha, enfim. Quando eu falei isso, até falei no programa do Neto, que a nossa camisa ia valer mais de 200 milhões, deram risada. Mas a gente está... Eu sei o que eu estou falando, porque a gente já estava trabalhando isso em campanha. E vem muito mais que isso, Marco Belo. Vai ser muito maior que isso. Isso já é a credibilidade que nós estamos passando. Isso é um fruto de trabalho, como eu disse na minha campanha. Minha equipe ela vai ser integrada com pessoas profissionais, pessoas técnicas e capacitadas. Eu, enquanto empresário, eu nunca contratei pessoas igual ou pior que a mim. Sempre melhor que eu. Para que eu possa delegar, dar autonomia e cobrar resultado. Quando eu falo, é 200 milhões, eu vou ter o time para ganhar tudo, porque eu sou um gestor. E como gestor, eu aplico metas para as pessoas que trabalham comigo. E é um desafio que eu faço com as pessoas que trabalham conosco. Está aqui
um profissional, Sérgio Moura, um dos melhores do mercado que eu fui buscar, fui até muito elogiado pelo presidente de São Paulo. Você pegou o próprio Casares, numa conversa, numa reunião, uma brincadeira, você pegou o melhor. Então, nós procuramos os melhores, jurídico, administrativo, marketing, financeiro, nós fomos procurar o melhor, porque o Corinthians é o maior, o Corinthians é o melhor e o Corinthians tem que ter os melhores. Então, eu aplico metas para eles. E eu falo, é isso, se virem, corre atrás, vamos buscar. Então, são metas. A partir do momento que você tem uma empresa e você não delega, não aplica metas para os seus diretores, para os seus colaboradores, vai ficar todo mundo ali acomodado. Não, vamos trabalhar, tem que atingir essa meta. E é isso que nós estamos aplicando no Corinthians, metas. E vem coisa boa. Essa semana também tem um outro grande parceiro para mais de 200 milhões, aguarde. Ô Marco, o pesadelo acabou. A torcida sonha e a gente vai sonhar junto com a torcida. A gente está junto com eles. Então, assim, é melhor ser um sonhador, pensar num sonho, entrar no estádio e acreditar que o time vai ganhar, do que a gente entrar e pensar que a gente vai viver um pesadelo de novo. O pesadelo acabou, agora é sonhar sim, nós somos sonhadores. Se o Augusto não nos desse metas, eu não viria para o Corinthians. Quem é profissional e quem quer o desafio, aceitou o desafio e está aqui hoje. Então, assim, quem veio realmente para brigar, para lutar e para fazer acontecer. Assim como a primeira empresa que nós contratamos, que era a promessa de campanha, a Ernst Young, que é uma das Big Four, uma das maiores do mundo, que a primeira coisa que eles falaram, auditoria, planejamento, nós podemos fazer o que tem que ser feito, senão nós vamos embora. Eu falei, eu contratei vocês para vocês fazerem o que tem que ser feito. Doa quem doer. O que eu quero é entrar limpo e mostrar uma nova gestão para o torcedor para que dê essa credibilidade. E aqui é a grande prova da credibilidade. Eles não viriam para cá se não fosse um planejamento, um novo projeto. Eles estão acreditando, e para isso eu tenho que mostrar para eles um trabalho profissional. Está aqui o começo de tudo, e aqui é que vai começar uma nova gestão. Bom dia, Augusto. Bom dia, Sérgio. Rodrigo Oliveira, da Central do Timão. Augusto, a minha pergunta é a seguinte: qual vai ser a participação da VaideBet em relação a reforços? Se ela vai, de algum modo, ajudar, se ela, de algum modo ela vai participar aí nessas ações, principalmente com reforços? O que ela vai ajudar é o patrocínio financeiro, que isso vai dar o suporte para que a gente, dentro desse planejamento, a gente busque atletas com o que nós temos de arrecadação, com o que nós temos de receitas. Ela não prometeu nenhum atleta, ela não prometeu nada, ela só nos prometeu um grande patrocínio, que nós discutimos muito sobre isso, mostramos a valorização da camisa, brigamos muito, eu, Marcelinho, toda a equipe, Sérgio, Yun, Vinícius, Fernando, enfim, toda a equipe. Se eu for falar nome aqui, nós somos em quase 40 pessoas trabalhando há 7 anos incansavelmente. Então, isso é a credibilidade para a empresa. Dentro disso, é nós que vamos fazer um planejamento para que a gente trabalhe com essa receita, onde a gente pode pagar, onde a gente pode contratar, que é isso que nós estamos fazendo. Não errando, indo, sendo muito incisivo, indo direto no que nós precisamos para dentro do nosso time. Então, eu não vou contratar um lateral direito que vai jogar na esquerda, eu vou contratar um lateral direito que jogue na direita, eu vou contratar um lateral esquerdo que jogue na lateral esquerda. Um jogador que tem as nossas características, muito bem pontuado, muito bem analisado por toda a nossa equipe, por Chicão, que está na transição, pelo Mano, pela comissão técnica, pelo Rubão, por nós, e também pelo departamento de Cifute, que é um centro de inteligência, que nós estamos reforçando, o Rubão, trabalhando diretamente com isso, para que eles monitorem e nós não erramos, nós não vamos errar. A bola vai entrar? Se Deus quiser, ela vai entrar. Mas você pode ter certeza, teremos grandes profissionais, teremos uma grande equipe, não só dentro de campo como fora, estruturando essa marca cada vez mais. Aqui, presidente, tudo bem? Bom dia ao Sérgio aí também. Antes de mais nada, uma das minhas chatinhas. Eu queria saber, presidente, se tem, além dos valores que estão claros, se quiser sempre cobrar ali detalhes das coisas divulgadas, título, enfim, vocês acabaram de colocar no site tipo todos os valores, prazos. Eu acho que é muito bacana, é uma promessa sua que está sendo... Vocês vão saber de tudo, Vessone. Que está sendo cumprida agora. Eu queria saber, presidente, se tem, além dos valores que estão claros, se tem algum tipo de bônus também em relação a título, alguma coisa, se vocês colocarem esse tipo de cláusula. E do Sérgio, eu queria saber só, o Corinthians fechou agora ainda na administração antiga com a ESE Seguros, só que não está claro o prazo, ninguém sabe nada. Eu queria saber se você pode passar para o torcedor, se você já tiver acesso ao contrato, até quando vai e tudo mais, e se você acha que pode ter um efeito cascata dentro da sua própria
do seu próprio uniforme, né? Se você fecha um patrocínio desse valor, os outros, a tendência é que fiquem muito pequenos ou menores. Se você vai tentar algum tipo de mudança, conversa com essas empresas, se o patamar dentro do seu próprio escopo está mudado também. Vessone, como foi anunciado por vocês, eu pedi para o presidente não assinar um patrocínio que não era 75 milhões, eram 60 milhões. Não assina que eu tenho um maior. Depois, uma semana depois, veio com 75. Quer dizer, era 60. Uma semana depois veio com 75. Não assina porque eu tenho um maior. Assim como foi falado para o administrativo deles, não renove mais nada porque nós temos... Primeiro que não tem que renovar. Dia 25 nós ganhamos a eleição, a partir daí começa uma nova gestão. E nós já tínhamos tudo planejado dentro disso. Então foi muito bem comunicado. Não renovem. Nós temos... estamos provando aqui como vamos provar mais ainda. Como sempre falei na minha campanha, nós temos uma das maiores marcas do mundo. A nossa camisa será muito valorizada, custará caro. A visibilidade, o retorno para qualquer grande empresa é indiscutível. Nós temos a maior torcida do país. Nós temos a torcida mais consumista do país. Nós estamos no maior PIB do país. Nós estamos na região mais rica do país, que é a região sudeste. E nós temos uma fiel torcida que nos apoia, que consome. E eu acredito nisso. Por isso que eu dou metas, por isso que eu trabalho, por isso que eu digo as coisas aqui às vezes para vocês. E a administração, o grupo administrativo da gestão anterior falou para nós que não iria fechar. Queria até cobrar, sem problema, como qualquer um de vocês pode cobrar. Dia 27 de dezembro eles fecharam o contrato. Uma semana antes eles fecharam o contrato. Está aí a grandeza. É uma grande empresa que assinou com eles, não tem tudo perfeito. Só que olha os valores. Nós vamos estar sentando com essas empresas essa semana, vamos estar conversando. E quando eu falei não fecha, que eu teria um patrocínio 6 vezes maiores. 6 vezes maior. E nós vamos estar provando isso para vocês. Eu acho que isso aqui já vai estar dando uma credibilidade do que a gente fala. Então foi dito isso a eles. E eles acabaram assinando o contrato. Com a necessidade de 4 dias antes, dia 27, 4 dias antes, sendo que nós já tínhamos ganho a eleição, já tem uma nova diretoria. Qual a necessidade de fechar esse contrato? Passa a empresa para nós. E aí, a partir do dia 2, vamos analisar, vamos conversar com a empresa. E por que não nós fecharmos? Porque eles têm que fechar. Tem algum motivo. Então, nós vamos estar sentando, conversando. E vocês, Vessone, vão saber de tudo a partir de hoje. Porque a nossa gestão ela vai ser transparente. Atletas, vocês ainda não sabem os 4 atletas que chegaram, mas vocês vão saber porcentagem, valores, o que o clube ficou. A partir de hoje vocês vão ter muito claro as coisas para trabalharem. A partir de hoje vocês vão estar muito aqui com a gente participando, como era uma promessa de campanha minha. A maior liberdade de expressão que vocês vão ter dentro de um clube, principalmente Corinthians, que quase vocês não tinham mais. Vocês vão ter. É o trabalho de vocês, jamais a gente vai cercear o trabalho de vocês, só que eu vou exigir de vocês que nos ajude, que os nossos parceiros também, um name rights que pode vir aí, placas, parceiros que a gente vai divulgar. Então, a gente vai dar uma condição melhor para vocês trabalharem, mas também que para vocês possam nos ajudar. Então, o Corinthians mudou. O Corinthians, daqui para frente, ele será gerido por profissionais, como uma grande empresa. Augusto aqui, Luiz Fabiani. Tem mais uma pergunta para o Sérgio. Obrigado. Bom, Vessone, nós vamos valorizar a camisa, tá? Nós vamos valorizar, na verdade, assim, o que nós entendemos é que a camisa, e você mesmo colocou, né, no site, até colocou algumas coisas lá, explicando por quê. Realmente, assim, a torcida do Corinthians é a torcida que melhor consome todo e qualquer produto. A torcida do Corinthians é a torcida mais engajada. Se você buscar em YouTube, em redes, você vê que o jogador, quando ele joga no Corinthians, é onde ele vê a torcida mais apaixonada. E aí a minha pergunta é, quanto custa isso para o torcedor? Quanto custa do torcedor ir lá até o estádio, ficar lá de pé, torcendo, cantando? Quanto custa tudo isso? A gente precisa devolver isso para ele. Esse empenho de toda a torcida, nós temos que devolver.
essa garra deles de viajarem. Qual que foi o clube que viajou para o outro lado do mundo e foi lá torcer pelo seu time? Quanto que vale isso? É esse valor que a gente vai trazer para a marca do Corinthians. Nenhum outro time no Brasil fez o que o Corinthians fez. Se nenhum outro time fez, a camisa do Corinthians vai ser a camisa mais valorizada do Brasil. Nós vamos conversar com as empresas, respeitando todas a parte deles, de tudo, a forma, mas a gestão é nova, a camisa é nova, a forma de devolver o patrocínio para o patrocinador também vai ser novo. É o que eu disse. A partir do momento que ele patrocinar a camisa do Corinthians, nós vamos devolver isso para ele. Seja em valorização da marca dele, seja em resultado financeiro, seja em lead, seja em venda de produtos, nós vamos sentar com cada uma das empresas e vamos desenvolver isso. Eu sou uma pessoa de marketing. Eu costumo brincar que, assim, se eu indicar um jogador, não contrate. Meu negócio não é futebol. Meu negócio é marketing. Meu negócio é técnico. Então, assim, a gente vai sentar com essa empresa, a gente vai mostrar para eles e vai dizer o seguinte: olha o patrocinador que nós temos hoje na frente da camisa, a entrega que nós vamos fazer e a marca, o patrocínio com que vocês têm. Será que a gente consegue entregar essa mesma coisa? Não vai ser correto, nem com o grande e nem com quem pagou um pouco menos. Então a gente vai sentar com todas essas empresas e nós sim vamos trazer empresas aí que são maiores para a camisa realmente ser a camisa mais valorizada do Brasil. E essas que estão lá, vamos valorizar, né? Vamos trabalhar. Dessa vez vai ter um marketing que realmente vai trabalhar muito para essas marcas, e as que estão lá, vamos trabalhar mais ainda para que elas possam crescer mais ainda. Augusto aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia. Você já mencionou várias vezes durante a campanha, até mesmo depois de eleito, a possibilidade de negociar os naming rights do CT. Queria saber como está esse processo, se já está mais adiantado e como funcionaria, se inclui também propriedades no CT da base. Conta para o torcedor. Muito bem adiantada, vem coisa muito boa aí, que a gente fica falando, fala que a gente fala demais, mas eu sempre vou jogar limpo com vocês, eu sempre quero falar para que vocês saibam o que é verdade, que saibam da minha boca. Não acreditem no que vocês, às vezes, muitas pessoas divulgam, o que aparece na internet. Estamos trabalhando muito forte para isso. E não é uma só que está interessada, não, tem mais algumas interessadas. Vai ser um marco nessa administração, vai ser um marco também na nossa história, que com isso eu vou cumprir a minha promessa, que não foi uma promessa. Sempre deixei claro que o maior desejo que eu tinha era ampliar a nossa arena, porque eu sempre fui torcedor de arquibancada, de alambrado. Eu sempre fui torcedor que juntava as moedinhas para poder ficar numa geral, enquanto pequeno, que graças a Deus hoje eu tenho uma certa condição que eu possa ter um lugar melhor, mas continuo indo assistir no meio da torcida, continuo viajando com a torcida. Eu viajei Argentina e Uruguai. A primeira coisa que eu pedi para o presidente, falei: o que eu vim aqui pedir para você é que você nos dê uma condição do torcedor ser melhor tratado aqui dentro. Ele falou: Augusto, um dos clubes que melhor recebe nossos torcedores e nosso time é o Corinthians. Então eu falei: retribua isso para nós. Eu estou vindo aqui, presidente, do Nacional, do River, do Lanús, do Peñarol. Eu falei: presidente, eu vim aqui só pedir para que você receba melhor nosso torcedor, porque eu também viajo, eu já sofri, eu já fiquei aqui trancado dentro do ônibus, eu já esperei o jogo começar, entrar no segundo tempo. Eu não quero que você faça isso com o meu torcedor. Poxa, vamos fazer um trabalho. Eu estou aqui, ele levantou da cadeira e me aplaudiu de pé, porque nunca ninguém fez isso. Isso já é uma promessa de campanha para o meu torcedor, que eu vou trabalhar para o torcedor. E aí eu comentei, o meu maior sonho, eu não prometi, porque eu sei que isso é uma coisa difícil. E aí um ex-presidente disse que eu era Pinóquio, que eu estava mentindo. Se ele conseguiu construir uma arena no qual ele não pagou, por que eu não posso ampliar uma arena que é muito mais barato? Então, dentro desse projeto da venda do Name Rights, se Deus quiser, e Nossa Senhora me proteger, com essa venda, eu amplio a nossa arena. O alojamento nosso, que é promessa de campanha, esse é promessa de campanha. Eu assumindo, na mesma semana, eu já começo a obra, como já começamos. Já está todo o custo, todo o orçamento, que eu já vou abrir, fazer a integração. Me pediram 10 dias, laudo técnico, peritos, porque existe um alicerce, e eles estão analisando o solo, porque queira ou não queira, isso é uma economia, que fizeram um alicerce e abandonaram, um prejuízo enorme, no qual nós estamos tentando recuperar esse alicerce para que nos dê uma economia nessa construção. Então nós já temos um grupo de engenheiros, peritos, que estão analisando o solo. Em 10 dias nos passam isso,
para que 10 dias, se Deus quiser, a gente já começa a construir o nosso alojamento. Essa é uma das primeiras promessas e essa vai ser cumprida. Se Deus quiser, até agosto, setembro, nós estamos com esse alojamento para que a gente possa aí dar uma estrutura melhor para a base, que é o que eu falei. A partir desse ano a gente quer fabricar jogadores para nós e para o mercado. Não tenha dúvida disso, porque o Corinthians é o clube mais procurado para avaliação. Augusto, aqui, Gabriele Sena, é um prazer estar falando com vocês, parabéns aí pela nova parceria. E ainda no ano passado, o Wesley Mello disse que a tendência da melhora financeira do Corinthians era daqui a uns 4, 5 anos. A chegada desse novo patrocinador, que é o maior do futebol brasileiro, você vê a chance disso diminuir? Até mesmo quando você chegou a assumir o cargo, você falou que a situação era pior do que se imaginava. Então, você vê essa melhora com a chegada desse novo patrocínio, essa melhora? E outra pergunta também, saindo um pouco do futebol, um pouco do patrocínio, do marketing, já entrando para o futebol, que é a dúvida de muita gente, dos torcedores corintianos, é sobre o psicólogo. Você vai contratar mesmo? Está já no caminho um psicólogo para o futebol masculino do Corinthians? Muito obrigada. Corinthians é uma das maiores marcas do mundo. Então, toda a estrutura que puder dar para o Corinthians tem que ser feito isso. O Corinthians é uma estrutura gigantesca, ele não pode estar passando por essas coisas. Nós temos que ter aqui, sim, os melhores, como os melhores na equipe de diretoria, como os melhores colaboradores, como os melhores jogadores. Nós não vamos abrir mão disso. Eu sempre deixei muito claro na minha campanha, não abro mão de ter uma grande equipe, porque é por aí que você começa um grande trabalho, é por aí que você consegue ter as reduções de custo, o aumento de receitas, que é o que nós estamos fazendo. Nós não tínhamos dúvida disso, que a hora que nós entrarmos aqui, que a gente sentasse na cadeira, isso eu também disse na minha campanha, que a hora que sentasse um presidente que não fizesse nada de errado, o Corinthians cresceria sozinho, que é o que está acontecendo. Vocês vão estar a par de tudo que vai acontecer. A partir dessa semana, vocês já vão ver o que nós estamos dando de economia, o que se gastava errado e como vamos gastar certo daqui para frente. Tudo isso já é redução para que a gente possa ter uma receita melhor. Não tenho dúvida que, em menos disso, se Deus quiser, aí vão falar que eu falo demais, né? Eu sou otimista e eu aplico metas. Eu não tenho dúvida que, muito antes disso, o Corinthians já vai estar estruturado para que ele possa ter o melhor time sempre, que é o carro-chefe, e não vamos abrir mão nunca de ter um grande time. Pode ter certeza disso. Se Deus quiser, antes dessa data que você nos deu, financeiramente, nós vamos estar melhor estruturados. Augusto, uma pergunta para você, uma para o Sérgio. Augusto, depois dessa história do Pinóquio, já ficou provado quem é o Pinóquio? Um abraço para o Gepeto. Eu sou o Gepeto, eu sou empreendedor. Pinóquio é quem falava demais e vamos esperar até o final do mês. Pinóquio. Cuidado com a tia Leila, vai pedir o contrato para você. Ele deve estar bravo dessa altura do campeonato. Não. Agora, falando sério, existe também um novo patrocinador para ser confirmado para o feminino? De um consórcio? Existe. Né? E vai ser muito bom também para alavancar o feminino. Isso mostra a estrutura que a gente está dando para um clube todo, principalmente no feminino, que a gente vai trabalhar muito para estruturar esse departamento. O consórcio é com K, não pode falar ainda, né? Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: depois de tudo isso, você falou que vai ter um novo patrocinador, vai alavancar mais ainda a camisa. Parceiro, não é patrocínio, é parceiro. A Fiel pode esperar então que realmente 2024 vai ser o ano que, como o Sérgio falou, o pesadelo acabou, né? E como você vê essa alavancada depois de 6 dias, apresentar um patrocínio tão forte e já avisar que terá um outro maior ainda? E para o Sérgio a pergunta é a seguinte: você encontrou uma marca sucateada, sabemos disso. Como o Cola Grossa encontrou mais sucateada ainda. Como devolver a credibilidade para trazer patrocinadores? E também dá para isso para você também, Augusto. Devolver a credibilidade, que eu acho que o Corinthians mais precisa nesse momento. Como está sendo esse processo? Com honestidade, com caráter, com transparência para vocês, que é o que eu falei agora há pouco. Vocês vão saber de tudo que acontece. A partir do momento que o meu torcedor ele está consumindo o nosso produto e está vendo para onde está indo isso, ele vai consumir muito mais, como eu já vi ontem à noite, muitos comentários. Vamos apostar, vamos isso, aquilo. Porque agora vai Corinthians, vai de bet. Aos 37 milhões de corintianos, como eu, aos 37 milhões de corintianos, agora 37 milhões de fiéis corintianos. Agora vai Corinthians, vai de bet. É nós que vamos tirar o Corinthians dessa situação.
Como eu sempre prometi, Marcão, o futebol feminino também. Eu estive na Europa e, por incrível que pareça, é muito falado lá o nosso futebol feminino. Então, se hoje já está ótimo, vamos aplicar uma excelência. De que forma? Estruturando melhor, para que ela tenha uma condição salarial melhor, para que ela tenha uma estrutura de equipamento que se recupere melhor, para que ela tenha um departamento somente para ela, que ela não divida mais, que é isso que nós estamos correndo, para construir nosso alojamento do departamento masculino de base, para que ela possa ficar sozinha com o departamento totalmente estruturada, com equipamentos, com uma condição melhor de trabalho, para que ela consiga ficar só com a fazendinha para ela treinar e jogar mais na nossa arena, porque ela está colocando, às vezes, mais público que o próprio masculino, assim como é na Europa. Nós estivemos lá há pouco tempo e lá tem jogos que o feminino lota mais que o masculino. Então, eu acho que a tendência é cada vez mais o futebol feminino crescer e ela precisa de uma estrutura melhor. Então, a gente durante a campanha também, a gente vem trabalhando para que a gente consiga grandes parceiros para o futebol feminino e já conseguimos dois. Se Deus quiser. Assim como essa semana a gente deve anunciar um parceiro, não é maior que esse, mas está quase ali, e já mostra a estrutura, né? São mais de 200 milhões, você pode ter certeza disso, um grande parceiro, como vem já outras coisas também. E a gente sempre vai deixar claro para vocês que a gente está trabalhando para que a gente consiga coisas melhores, assim como a gente está trabalhando para trazer mais atletas dentro das nossas qualidades. Bom, Marcão, existe um texto em Provérbios que diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Isso não significa que qualquer coisa que a gente vai fazer vai cair do céu, mas isso significa que a gente tem que trabalhar forte, a gente tem que ter fé e tem que acreditar que a gente vai conseguir chegar nesse resultado. Como é que a gente trata de uma marca? Da mesma forma com que a gente trata uma pessoa, com amor. A marca do Corinthians tem que ser tratada com amor, tem que ser tratada com carinho. Eu costumo dizer que marcas são como pessoas. Se eu tratá-la mal, ela vai ficar mal, ela vai ficar triste, ela vai precisar de um psicólogo. Agora, se eu tratá-la com amor, com carinho, com responsabilidade, com transparência, essa marca ela vai crescer. Então, a marca do Corinthians, o que nós vamos fazer é cuidá-la com amor, com carinho. E o amor é maior que qualquer coisa. Então, assim, o amor que a torcida tem para com o Corinthians é o amor que nós vamos cuidar da marca do Corinthians. Então, assim, nós vamos colocar amor para esse cuidado. A gente vai levar isso para cada um dos patrocinadores e aí os nossos desígnios serão bem estabelecidos. Augusto, Sérgio aqui, Bianca Molina, TNT Esportes, bom dia. Primeiro, parabéns pelo negócio fechado. Queria fazer uma perguntinha para os dois. No meio do ano passado, o presidente do Ilho disse que o futebol feminino do Corinthians já era autossustentável. No entanto, em dezembro também do ano passado, a Cris Gambaré deu uma entrevista falando que a modalidade estava quase chegando a esse patamar. Queria saber, de fato, a quantas anda e se está perto, de fato, disso acontecer. Seria histórico aqui para o Brasil, né? Pela primeira vez, o futebol feminino de um clube sendo autossustentável. De que forma o teu trabalho, Sérgio, ele pode ajudar a potencializar esse acontecimento? E, se me permite, presidente, sair um pouquinho desse assunto. Essa semana saiu que o Corinthians desistiu, de fato, da contratação do Gabigol. Tu já tinha dito para nós, na tua coletiva de posse, que tu tinhas plano A, B e C e reconheceu a necessidade de um novo centroavante. Queria saber também a quantas anda essa negociação, se tu tens alguma novidade para a gente. Obrigada. Começa por mim? Quer começar? Pode ser. Bom, nós vamos ter um projeto e um planejamento específico para o futebol feminino. É inegável que o Corinthians ele acabou levando o patamar do futebol feminino para uma outra esfera. A gente reconhece isso e nós vamos fazer isso. Dentro do nosso projeto, existe algo que chama Mulheres Sem Limites. Nós queremos que o Corinthians seja o maior portal de todos os assuntos relativos à mulher. A gente quer que o Corinthians seja um grande porta-voz disso. Então, a gente acredita que esse projeto do Mulheres Sem Limites, juntamente com o sucesso que é o futebol feminino do Corinthians hoje, a gente vai ter um sucesso muito grande. E daí, de novo, eu volto naquilo. A gente valoriza a marca, a gente chama mais empresas, a gente traz mais patrocínios e a gente leva mais capacidade financeira para o futebol feminino. Então, assim, existe um planejamento para cada uma das áreas. Assim como o Augusto disse, para o futebol feminino, para o basquete, para a natação, para todos os esportes que estão lá dentro do Corinthians. Mas, especificamente para o futebol feminino, ele vai ser autossustentável e a gente tem um projeto em especial para o futebol feminino. A gente reconhece isso, até pelo momento que o mundo vive, onde
tudo isso é muito discutível, mas o que a gente quer é que realmente daí o futebol feminino do Corinthians, juntamente com esse projeto do Mulheres Sem Limites, seja uma bandeira do desenvolvimento, do empreendedorismo, do empoderamento da mulher, das questões que são relativas à mulher. Então a gente começa a trabalhar com isso, vocês vão ter novidades, assim, você como mulher, você vai entender que esse planejamento ele vai ser muito grandioso e vai estar sendo capitaneado pelo futebol feminino. É tanto que já nomeamos uma diretora social, uma adjunta também, são mulheres que conhecem o clube, que nós queremos mais mulheres na nossa diretoria. Estamos nomeando várias assessoras mulheres, porque são elas que sabem o que a família precisa dentro do clube social, e nós queremos resgatar isso, queremos resgatar o nosso sócio, queremos mostrar a beleza que é nosso clube estruturando. Essa semana já levamos um grande urbanista, uma grande arquiteta também, para que ela possa revitalizar nosso clube, transforme realmente nosso clube social um clube de família, um clube bem frequentado, e é as mulheres que vão dar esse toque para que a família volte, né? Inclusive tem um grande projeto que é para a mulher, o 01, né? Porque geralmente o 00, quando você compra o título, o 00 é o titular que tem direito a voto. Pode ser a mulher, pode ser o homem, mas geralmente 90%, 92%, se eu não me engano, é o homem. Então, eu quero isso desde 2018, quando eu fui vice lá atrás, eu já brigava para que a mulher, o 01, tivesse direito a voto, para que ela também pudesse ter o poder lá dentro de exigir alguma coisa, e é o que já está acontecendo hoje. Por isso nós estamos nomeando muitas mulheres em todos os departamentos, para que ela possa reestruturar cada vez mais. Se o futebol feminino já estava autossustentável, vai ficar muito melhor, com uma estrutura que nós estamos dando, tanto de equipamento, como um local próprio somente para elas, como um campo maravilhoso que é a Fazendinha, como um centro de treinamento, como a nossa arena, para que elas possam jogar mais na nossa arena, que é um atrativo maravilhoso para a família, para as mulheres, para os homens, para as crianças, que o último, ganhei eleição num dia, no outro eu vim assistir, muitas famílias, muitas crianças, isso é muito bacana ver, isso é essa integração, e é o que nós queremos para o Corinthians daqui para frente. Quanto ao Gabigol, muito bom. A gente ouve falar muitas coisas, né? Mas ninguém sabe realmente o que acontece. Tudo certo, diferente do que muita gente fala, tudo conversado, Flamengo, Corinthians, empresário, tudo certo. Proposta, 5 anos de contrato, diferente de que muita gente fala, tá? Tudo pronto, só dependendo deles, um para o outro. Só que existe um limite. Era o meu foco, sempre deixei claro, nunca neguei isso. Era um atleta que eu gostaria de ver com a camisa do Corinthians, assim como eu tenho certeza que ele também quer, mas tem um limite. E eu não posso ficar esperando o tempo todo. E nós demos um limite. Até tal dia a gente espera. E é o que aconteceu. Depois dali, não é que eu tenho um plano B ou C, eu tenho um plano A e A, porque todos têm a mesma qualidade. O plano B, quando a gente fala, é que a gente tem que ir para o outro plano A. E o outro plano A está sendo monitorado, está sendo feito um trabalho em cima dele, e chegou num limite que a gente foi obrigado a desistir, porque eu não posso, daqui a pouco todo mundo se encaixa e eu fico sem ninguém. Então a gente tinha realmente 3 peças sendo monitoradas, 3 centroavantes sendo monitorados, o Gabigol e mais 2, infelizmente tem um prazo e a gente não pode esperar mais, diferente de que muita gente fala, tá? Corinthians é um dos maiores clubes do mundo, o Corinthians tem condição de contratar qualquer atleta, claro que dentro das nossas realidades brasileiras, mas hoje o futebol brasileiro está muito ali, de uma certa forma para nós é um absurdo, a gente hoje praticamente paga quase um salário europeu, né? Isso mostra a condição que nós temos. Então o Corinthians tem condição de contratar o Gabigol como qualquer outro atleta no nível, e é o que nós estávamos fazendo, mas infelizmente chegou um limite, e o Corinthians é o Corinthians. Todos querem vir jogar no Corinthians, mas o Corinthians é maior que todos. E é isso que daqui para frente todos vão ter que entender. O Corinthians não será mais usado como intermediário. Ninguém vai usar o Corinthians para se promover. O Corinthians hoje existe uma regra, existe uma diretoria, e essa regra vai ser cumprida.
presidente. Sérgio, bom dia, aqui é Zé Edgar do GE. São duas perguntas, por favor. A primeira é em relação a esses 20 milhões do adiantamento do patrocínio. Vocês herdaram um clube com muitas pendências com jogadores, e acho que a mais notória é a do Rojas, né, que inclusive, né, teve aquela confusão, a possibilidade até dele acionar a FIFA. Esses 20 milhões já vão ser utilizados para quebrar parte dessas pendências com o elenco, e principalmente essa questão do Rojas. E a segunda é se nessa conversa com a Hypera Pharma, a possibilidade até de uma renegociação do contrato de naming rights da Neoquímica Arena. Existe uma receita, existe um déficit, e a gente está equacionando esse déficit com a nossa receita. Tudo que entrar, ele vai ser planejado, diferente do que era feito. Hoje o Corinthians, se ele tem uma dívida de X, ele será parcelado e será pago, diferente. Antes, pelo que a gente ouvia, fazia um acordo e não se cumpria. Nós não. Nós vamos cumprir. A minha ordem, o meu pedido com o meu financeiro é que não se fique R$1 no caixa. Se tem dinheiro, paga-se quem deve. Nós vamos voltar a ser bom pagador, bom vendedor. Por isso que hoje está todo mundo acreditando no nosso projeto, pela transparência, pela honestidade, pelo caráter que nós temos, que essa diretoria está mostrando para o mercado. Então não tenha dúvida, tudo que entrar vai ser planejado para pagamentos. Já conversamos com o advogado do Rojas, já tem conversas. Queremos resgatar não só a parte financeira, mas como a parte atleta. Ninguém esquece de jogar da noite para o dia. Então, hoje, mais ou menos, nós estamos entendendo o que possa ter acontecido com esse atleta. Então, estamos resgatando isso, chamando, conversando. É um grande jogador, temos a intenção de ficar, e não tenho dúvida que com essa nova estrutura ele vai render muito mais. Ninguém consegue trabalhar sem receber, sem ter uma cabeça boa. Você não consegue exercer a sua função se você não tem o seu alimento para levar para sua casa, se você não tem a sua parte financeira para pagar o seu combustível, para a sua locomoção, enfim. Então você precisa ter essa estrutura. A partir do momento que você tem essa estrutura, você trabalha feliz, principalmente se você faz o que você gosta. E é isso que nós queremos fazer, não só para os atletas, não só para os nossos colaboradores, é voltar essa estrutura, é dar essa condição financeira para que a gente possa manter uma ordem aqui dentro. E é isso que será feito. Em relação à Hypera, na verdade o que aconteceu foi uma reunião de apresentação, né? Executivo de marketing da Hypera quis me conhecer, nós conversamos, e aí né, existem muitas empresas que voltam ao trabalho a partir da próxima segunda. Então, na verdade, só existiu uma reunião de aproximação, de cada um se conhecer. Nós vamos fazer uma reunião. Pelo lado do Corinthians, a gente quer entender tudo que eles têm, quais são os pensamentos dele. Nós vamos levar também quais são todos os nossos pensamentos, mas vai ser uma primeira reunião. Então, até então, nós realmente só foi uma apresentação cordial de ambas as partes, para que nós nos conhecêssemos e pudéssemos depois dar prosseguimento à conversa. Qual que é o teu nome? Desculpa. José. Se eu não tenho R$1.000 para te pagar hoje, mas eu tenho 100, eu vou te pagar. Eu vou te chamar e eu vou equacionar com você com R$100. José, eu te devo 1.000. Eu não consigo te pagar à vista, mas eu posso te pagar em 10 de 100, mas eu vou te pagar. E você vai contar com isso. É isso que o Corinthians vai agir a partir de hoje. Bom dia, Augusto. Bom dia, Sérgio. Alex da Mata, Rádio Coringão. Tenho certeza aí com essas cifras, né, há pouco, 120 milhões, agora o presidente afirmando aí que vai bater os 200 milhões, vai deixar o torcedor otimista, acordando do pesadelo do ano passado que foi, né, brigando aí para não ser rebaixado da Série B. Até falando em relação a esse torcedor que mesmo na fase ruim abraça o Corinthians, na fase boa não vai ser diferente, quais as próximas ações do marketing, até para trazer o torcedor de volta ou angariar mais torcedores para estar mais próximo do clube? Uma pergunta para o Augusto: qual a situação do Félix, o zagueiro que pode vir para o Corinthians? Teve algumas situações, tudo certo, está tudo... só falta o clube, né? Que também já estava acertado, tem documentos assinados. Houve algumas... Tem algumas coisas que a gente não pode falar, mas enfim, tá caminhando bem. A gente espera que se apresente o mais rápido possível. Falta pequenos detalhes, tá? Pequenos detalhes. Infelizmente a gente não pode falar ainda, mas está praticamente certo. Espero que dê tudo certo. Só falta o clube, mas jogador, empresário, família, enfim, financeiramente, tudo pronto. Pequeno detalhezinho do clube. Bom, falando de torcedor, eu acho que é interessante a gente dividir em duas partes, né? A primeira, nós temos um projeto. Vocês vão entender
que essa gestão agora de marketing, nós vamos ter projetos, vamos ter nome aos projetos e vamos ter metas aos projetos. A gente tem um projeto que chama Voz do Timão. Nesta semana ou na próxima nós já vamos ter a primeira reunião. O marketing vai se reunir com torcida, com torcedor, todos os meses. A gente vai conversar, vai falar de Corinthians, vai dizer o que nós estamos passando, a gente entender quais são todas essas dores, o que é tudo isso, nós vamos estar próximos. Quando eu dei a entrevista para o GE, eu contei de um episódio, nós fomos assistir um jogo e nós estávamos com a uniformizada, e daí no meio do jogo, no meio da semana, sobe uma senhora com um bebê no colo, durante o jogo, segurando o bebê de um lado e cantando. Eu preciso devolver esse amor que ela tem pelo Corinthians para ela. Do mesmo jeito, a gente quer fazer com que as crianças amem o Corinthians como seus pais amem o Corinthians. A gente precisa criar, né, esse amor, né? Muitas crianças, muitas vezes a gente vê que eles estão torcendo por atletas para fora ou times de fora. Nós temos grandes atletas aqui no Corinthians. Como é que a gente vai fazer isso? Nós também vamos valorizar os atletas corintianos. A gente precisa valorizar cada um desses jogadores. Cada um desses jogadores, eles entram ali, fazem o melhor, às vezes também não dá certo, eles têm uma família por trás deles, mas a gente precisa transformar ele também nesses ídolos. O Corinthians precisa voltar a ter os ídolos. Na minha concepção, conversei isso com o Augusto, já conversei com o Rubão, o marketing vai entrar ali. A gente vai transformar isso, a gente vai licenciar o jogador, a gente vai fazer a criança ir atrás daquilo que é do atleta, ter essa proximidade, sonhar com aquele atleta. Então, assim, a gente quer trabalhar as crianças, assim como a gente quer trabalhar a torcida. O Augusto tem um grande mérito, assim, é impressionante o quanto que as crianças gostam dele. A gente fala de vários projetos. Eu tenho um exemplo até em casa, a Lara, minha filha, ela conheceu na outra campanha o Augusto tem uma camisa, eu brinco que às vezes eu tenho que falar, Lara, você tem que lavar a camisa, não dá mais para você ficar usando. E é uma coisa que o Augusto fez, ele tem um carinho especial com as crianças. A gente vai trabalhar isso. A gente tem que trabalhar o torcedor de toda a idade e trabalhar o torcedor que está ali, que, de novo, estava no pesadelo, vai vir para o sonho. E aí o marketing tem um compromisso com esses torcedores. Nós vamos ter reuniões, nós vamos ouvir, nós vamos trazer. Eu não digo que a gente vai conseguir resolver todas as dores, mas a gente vai ter essa credibilidade, essa seriedade de sentar na frente deles, conversar com eles e mostrar qual é o caminho que nós vamos traçar junto com eles. Então, assim, a gente vai estar ali perto da torcida e tem esse projeto que chama Voz do Timão. Como eu fui para Fortaleza e no meio da torcida, acabou o jogo, veio um torcedor de uma uniformizada, falou assim, Augusto, faz 4 dias que eu estou na estrada, nosso ônibus quebrou, andamos 5 quilômetros, alugamos um outro ônibus, chegamos até aqui para ver essa palhaçada e agora eu volto mais 4 dias para minha casa, sei lá quanto tempo, se não vai quebrar de novo, quanto tempo eu vou chegar. Não tem como você não trabalhar para um torcedor desse, não tem como você não trabalhar para uma torcida dessa. Nós perdemos a final da Copa do Brasil para o Flamengo, eu estava lá. E teve coisas que a gente viu impressionantes. Nós calamos 60 mil torcedores deles, nós em 3 mil. Então é tão simples trabalhar para o torcedor, que é ele que fez essa marca durante 23 anos sem um título crescer mais que tudo. Então só um presidente burro que não trabalha para uma torcida dessa. Augusto, Sérgio, Gabriela Ribeiro da TV Globo. Só antes da minha pergunta, Augusto, ficou uma dúvida em relação à pergunta da colega sobre o psicólogo, se há a previsão dessa contratação? Sim. É o que eu falei. É uma grande marca, é um grande clube, ele tem que ter os melhores possíveis trabalhando para que a gente dê uma estrutura melhor para todos aqui. Então, tudo que o clube necessitar a partir de hoje, nós vamos estar trabalhando para que possa dar essa estrutura, com certeza. Perfeito. Na sua primeira coletiva na terça-feira, você falou muito sobre a previsão da contratação de 4 a 5 reforços, né, que deveriam ser anunciados até a semana que vem. Hoje também já deu uma prévia sobre isso. Tem algum nome que você pode adiantar para a gente de negociação do Corinthians? Tem umas 3 peças que está adiantado, tem uns 3 atletas que está adiantado, mas infelizmente é aquilo lá. Corinthians precisa contratar. Quando fala em Corinthians, tudo se aumenta. Então a gente tenta o máximo possível manter em segredo, por isso que a gente é muito direto. Saiu aquele, o Augusto foi atrás daquele, aquele não quer trabalhar com o Augusto. Muita coisa plantada, tá? Por alguém que estava aqui antes. É a informação que nós temos. Não querem trabalhar com o Augusto, não querem. Ao contrário, nós não falamos com ninguém deles. Ao contrário, em todos que nós fomos,
todos, eu quero ir para o Corinthians. Vocês vão ter uma surpresa aí de um que estava indo para não sei aonde. Quando falou do Corinthians, eu quero o Corinthians. Então tem 3 muito bem adiantadas, com propostas na mesa, e esperamos fechar o mais rápido possível, porque ninguém mais que eu, como torcedor e agora presidente, quer uma grande equipe em campo para que nos dê alegria. Presidente, aqui, boa tarde, Rafael Jacobuti da Rádio Crack Neto, Augusto, Sérgio. Presidente, 2 questões por gentileza. Primeiro, houve transparência no processo de transição e nesse processo há uma certa decepção com o ex-presidente do Ilho. E sobre o Gabigol, há uma retomada, pode existir uma retomada de negociação no meio do ano, já que o atleta não vai ter mais vínculo com o Flamengo, teoricamente? Vai tudo depender de como nós vamos estar no meio do ano. Se Deus quiser, a gente vai estar com uma grande equipe formada, já numa condição muito boa em termos de tabela, que é o que eu espero, né? Mas o Corinthians está no mercado. Todo bom atleta que tenha nossas características nos vai interessar, nos irão interessar. E é isso que nós queremos, né? Nós vamos estar sempre de olho no mercado. Hoje, com um grande departamento estruturado, mais ainda, que vai estar monitorando atletas no mundo inteiro, não tenha dúvida disso, porque nós vamos querer sempre estar dando sequência para os melhores. Não tenha dúvida disso. Foi uma transição até que tranquila, né? Assim, no final que teve essas algumas coisinhas tal, mas o começo foi uma transição tranquila. Realmente nos assusta, mas já vamos mostrar para vocês a partir dessa semana como pegamos, como estamos fazendo, aonde diminuímos, que não tinha necessidade de gastar aqui, o que estamos economizando e o que estamos trazendo a mais. Mas foi uma transição até um certo momento tranquila. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Sérgio. Elolara do Timão. Eu queria saber se a VaideBet vai ter alguma ação especial para a Neoquímica Arena. E se me permite uma segunda pergunta, saindo um pouco desse assunto, entrando na linha de contratação, se o torcedor quer saber sobre Ignacio Ramírez, de fato houve alguma negociação e se essa negociação existiu, se foi após a desistência do Gabigol? Não, isso já tinha sido bem antes. Eu estive no Uruguai, fui assistir a final do Independente, que fui olhar, independente de qualquer coisa, que é o que eu sempre falei na minha campanha. Por que o presidente não pode ir? Por que o meu diretor de futebol não pode ir? Que é o que eu falei, o Corinthians não servirá mais de intermediário para ninguém. Isso nos trará, como está trazendo, uma grande economia em termos de comissão, que é uma coisa completamente diferente. Eu conheço de futebol, o Rubão conhece de futebol, temos um grande departamento, temos uma comissão técnica que nos indica, monitoramos e vamos pessoalmente ver. Eu estive no Uruguai, fui assistir ao vivo, ver com meus próprios olhos. É um grande jogador, está no mercado, mas a nossa prioridade era o Gabigol, de uma certa forma. Fui ver o lateral do Independente, independente de qualquer coisa, não teve proposta, não falamos, simplesmente fui assistir o jogo. E fui ter essa integração com os presidentes sul-americanos, que isso é muito bacana, para que ele receba melhor nossa torcida, como eu falei. Então não teve nada, não tem nada, é um grande jogador.